Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês novos conteúdos, né, nesse início de terceiro bimestre. E a gente vai estar apresentando para vocês hoje, tá, uma introdução ao reino Animalia, com os filos porífera e quinidária, ok? A gente tem aqui, inicialmente, nós vamos ter os organismos mais simples representados pelos poríferos, que seriam as esponjas, certo? E seriam considerados no reino animal os organismos mais simples em termos de estruturação, certo? São organismos antigos, a gente vai ter aí prova da existência no período câmbrico desses organismos já. As esponjas, elas não apresentam simetria, né, na grande maioria, ou se apresentarem, apresentam simetria radiada, que seria, no caso, aquela condição de você poder dividir o corpo do animal em partes iguais, né? Várias partes iguais, em termos de simetria radiada. Sem simetria, é que você, mesmo que você passe um plano imaginário pelo corpo do animal, você não conseguiria obter partes iguais desse organismo. Então, essa é uma das características, né, de organismos como os poríferos, que são simples. São chamados também de diploblásticos, porque só possuem 2 folhetos embrionários, o ectoderma e o endoderma, que seriam tecidos embrionários, né? São considerados seres, sim, acelomados, porque não desenvolve o celoma, que seria uma cavidade que conteria as vísceras em animais mais evoluídos, que nós vamos ver mais adiante. No caso aqui, eles não possuem isso, tá? E também não possuem uma cavidade digestiva. Todas as esponjas, certo, são sedentárias e coloniais. E elas vivem aí em meios aquáticos, a grande maioria de água salgada, mas também vamos encontrar exemplares em água doce, certo? Apresentam desde a linha da maré baixa até profundidades, né, maiores, em torno de 5.000 metros. E as células do corpo das esponjas apresentam mesmo um certo grau de independência, apesar de estarem ali compondo aquele corpo daquele organismo, certo? Nós não vamos ter aí coordenação de células nervosas, porque a gente não tem tecidos verdadeiros nesses organismos, ok? Com relação a outra característica que a gente sempre destaca, certo? Desculpa aqui, a gente está passando, com relação às esponjas serem organismos essencialmente sésseis, ou seja, imóveis. Elas não têm capacidade de se locomover, e daí terem a grande questão de, por serem animais filtradores, né, não suportarem, por exemplo, ambientes poluídos, certo? Então, elas têm a capacidade de mover a água ao seu redor, mas não de se mover no ambiente onde elas estão, ok? Nós temos aqui exemplares de indivíduos, né, em colônias, que sempre são os grandes representantes desse grupamento, e também nós vamos ter outras características específicas, como, por exemplo, a questão de serem animais filtradores. E aí, certo? Eles vão captar as partículas alimentares a partir do meio externo por uma corrente de água que atravessa o corpo desse animal através de poros que ele tem na parte externa do corpo, que nada mais seriam do que células chamadas, tá, porócitos, que nós vamos ver mais adiante, certo? Então, quando essa água atravessa o corpo do animal, tem outros grupamentos de células específicos localizados em uma cavidade central chamada átrio ou espongiocele, que no caso reteriam essas partículas e filtrariam, e o animal poderia se alimentar dessas partículas que vêm na correnteza da água, certo? Algumas esponjas são muito complexas e aí não apresentariam essa cavidade central, são dos grupamentos das leuconoides, que a gente vai falar mais adiante. As mais simples apresentam essa cavidade central, tá? E nessas mais complexas nós vamos ter câmaras, né, chamadas câmaras vibráteis, onde existe
um labirinto de canais também, que são cobertos por essas células flageladas, os coanócitos, onde tem como função principal reter as partículas, né, alimentares desses animais. Nós vamos ter aí que a respiração e a excreção são feitas diretamente por difusão, com o meio aquático, pelo que as esponjas não suportam, né? Aí a gente já falou, ambientes contaminados, águas estagnadas, paradas. Precisa haver essa correnteza, sim, e no caso, quando essa água passa pelo corpo do animal, é que, no caso, ele pode se alimentar, tá, das partículas ali existentes. Nós vamos ter tipos de células, apesar de não termos tecidos verdadeiros, nós vamos ter tipos de células presentes no corpo desses organismos. Os grupamentos que caracterizam a parte mais externa seriam os pinacócitos, células, né, achatadas que formariam digamos, a parte externa do animal, chamada de pinacoderme, apesar de nós termos, né, como característica a não presença aí de tecidos verdadeiros, certo? Não existe. Mas, mesmo assim, a gente chama, no caso, essa parte externa do corpo do animal de pinacoderme. A parte interna do átrio seria, no caso, revestida por células flageladas, chamadas coanócitos, que a principal função seria captura de partículas, né, e digestão, no caso dessas partículas, para a nutrição do animal. Também teríamos amebócitos, que estariam presentes numa parte da mesogleia, que é uma parte onde tem um líquido gelatinoso entre a pinacoderme e a parte interna do espongiocele, certo? Então, os amebócitos estariam ali mergulhados, juntamente com os elementos esqueléticos que dariam a estruturação no corpo das esponjas, que seriam fibras proteicas e espículas minerais, feitas de carbonato de cálcio, muitas delas têm, ou sílica, muitas delas têm como características essas espículas, né? Inclusive, algumas são chamadas de esponjas de vidro, né? Parecem cristais, realmente, tá? Então, tem essa característica aí. Os porócitos seriam as células que dariam, no caso, aí, a origem aos poros que a gente vê na parte mais externa do animal. E aqui a gente tem uma gravura que dá para a gente entender mais ou menos, tá, essa composição do organismo como um todo. Nós teríamos essa parte mais externa, que seria a pinacoderme, tá? E aqui nós teríamos células achatadas, chamadas pinacócitos, e aberturas de poros, que nada mais seriam do que uma célula chamada porócitos, que atravessaria toda essa parede aqui, né, de células do animal, certo? Aqui nós temos a presença das espículas e dos amebócitos, e na parte mais interna do átrio, ou espongiocele, que seria essa parte aqui, não é uma cavidade digestiva. A digestão é feita por essas células chamadas coanócitos, que batem seus flagelos, capturam as partículas e fazem a endocitose dessas partículas, e o animal se alimenta através de difusão, tá? E distribuição desses nutrientes feita pelos amebócitos. No caso aqui, nós temos aqui, tá? Um coanócito, ele se movimentando, e ao movimentar o flagelo, ele faz com que as partículas de alimentos que vêm com a corrente de água sejam capturadas nesse colar que forma essa célula, e por processo de endocitose, elas atravessariam a membrana, e aí ocorreria a formação dos vacúolos alimentares desses organismos, que seriam depois passado a todo o corpo da esponja, pelo grupamento dos amebócitos presente aqui na mesogleia, certo? Que aqui seria a parte gelatinosa, onde estariam mergulhadas as espículas e os amebócitos. E os amebócitos ajudariam a distribuição
dessas partículas de, né, nutrientes que foram capturadas por esses coanócitos, ok? Outras coisas que a gente pode destacar com relação a esse grupamento de organismos seriam os tipos de reprodução, certo? A reprodução, ela pode ser assexuada, por fragmentação, fragmentos desses organismos, né, se destacariam e poderiam dar origem a outro organismo. Elas têm como característica um alto nível de renovação, tanto que se você conseguir passar, desagregar, né, toda uma esponja, passar numa peneira, né, você vai ver que depois as células conseguem reagrupar e formar novos indivíduos, um novo indivíduo de novo. Então, essa questão da regeneração das esponjas é digamos assim, uma das coisas que mais chama a atenção em termos de animais, porque o nível de regeneração é muito extenso. Todo o corpo do organismo pode ser, aí no caso, regenerado. Nós temos também o processo de gemulação, que seriam, no caso, aí, gêmulas, estruturas mais resistentes, né, que teriam no seu interior células que poderiam vir a, quando o ambiente tiver com condições adequadas, né, formar um novo indivíduo a partir dessas gêmulas que ele deixa no ambiente. As esponjas também podem fazer aí a reprodução sexuada, né, são hermafroditas, apesar de que não praticam a autofecundação, ou seja, os espermatozoides e os óvulos são ali produzidos no corpo do organismo, mas amadurecem em tempos diferenciados e eles liberam sempre os espermatozoides de uma esponja, vai fecundar os óvulos, no caso, de outra esponja que esteja naquele momento, né, fechado em termos de comportamento como sendo feminino. Nunca nós vamos ter aqui essa questão da autofecundação, a própria esponja produzindo espermatozoides e óvulos e se autofecundando, não. Os espermatozoides de uma esponja sempre vão fecundar, e quem é que leva essas células de uma esponja a outra? No caso, seria a corrente, né, da água, tá? Então, tem essa questão aí. Os óvulos tem como origem aí os amebócitos, eles se diferenciam para se formar as células reprodutoras, e os espermatozoides podem ser originados tanto dos amebócitos como dos coanócitos, ok? Então, tem aí exemplos de grandes organismos, como essa esponja que a gente vê aqui, e são utilizados por outros organismos, tá? Para, às vezes, até mesmo como fonte de abrigo, né? Então, tem também essa questão aí, tá? Com relação a essa fecundação, sempre nós vamos ter essa questão de as células masculinas de uma esponja, né, fecundarem outra esponja. Nós vamos ter aí, né, a formação do zigoto. Geralmente, essa fecundação é interna, e nós vamos ter aí a origem de uma larva. Quando a gente fala em larva, em termos de desenvolvimento de animais, nós vamos batizar esse desenvolvimento de desenvolvimento indireto. Quando a presença surge durante o período do desenvolvimento, né, desde o zigoto até a fase de um animal juvenil, existindo aí um período larval. Aí você diz que aquele animal tem desenvolvimento indireto, ok? Que é o caso aqui das esponjas, certo? E essa larva nada mais é do que uma bola de células, né, flageladas, do tipo coanócitos, e esses coanócitos são liberados do corpo da esponja-mãe, e aí sai pelo ósculo, que é a abertura central, né, sendo levado pelas correntes, aí se fixam em um substrato, e aí sofre uma inversão, certo? Em que as células flageladas, né, que seriam os coanócitos, vão para o interior dessa bola, e as células achatadas, os pinacócitos, vêm para a parte externa. Aí elas se reproduzem, no caso, se multiplicam e dão origem a uma nova esponja, ok? As esponjas, elas são classificadas em asconoides,
seriam os tipos mais simples, como foi esse aqui dessa gravura que a gente mostrou para vocês. Essa aqui é a mais simples, seriam os tipos de asconoides, chamados asconoides, tá? Nós vamos ter os tipos intermediários, que são chamados de ciconoide, que teria já uma complexidade maior e uma redução dessa cavidade central do espongiocelo. E aí nós teríamos as leuconoides, que elas teriam aquelas câmaras, né, que a gente citou lá anteriormente, que seriam várias câmaras superpostas, todas elas cobertas por coanócitos, que, no caso, teriam como função principal nutrir o corpo desses organismos, ok? Então, as leuconoides seriam as mais complexas, as formas mais complexas, e as asconoides seriam as formas mais simples em termos de organismo. Com relação ao filo Cnidaria, como exemplares desse filo, nós vamos ter, certo, as águas-vivas, ok? As anêmonas e os corais, certo? E nós vamos ver que esses organismos, eles vão apresentar diferentes tipos aí, às vezes, no mesmo ciclo, nós vamos ter diferentes formas. As formas de medusa e as formas de pólipos. E podem se apresentar, sendo que as formas de medusa são as formas natantes e as formas de pólipos são as formas consideradas sésseis, aquelas fixas no substrato, ok? Então, é interessante a gente sempre estar vendo essa questão para falar em termos de quinidárias. E o que é que a gente pode falar como exemplos desses organismos, certo? Seriam os primeiros histozoários, que apresentariam um tecido nervoso rudimentar, um esboço só de órgãos e sistemas, é tudo muito simples, mas já começa aqui a se ter essa, digamos, formação tecidual, como a gente conhece em termos evolutivos, e apresentam aí uma cavidade digestiva, né, rudimentar, que não é um sistema digestório incompleto, certo? A maioria vai ser marinha, com representantes de água doce, sendo os indivíduos, né, sésseis, que é a forma de pólipo, ou natantes, que seriam as formas de medusa, ok? Nós vamos ter aí camadas diferenciadas, aí nós vamos ter epiderme, né? Tem uma parte também que apresenta a substância gelatinosa chamada mesogleia. Nós vamos ter uma parte interna chamada gastroderme, certo? E esses animais apresentam também no seu desenvolvimento embrionário apenas 2 folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme. Nós vamos ter, em termos de células da epiderme, os tecidos epitélio-musculares, intersticiais, sensoriais, glandulares e um grupamento de células chamadas quinidoblastos. O que é isso? Seriam células que possuem em seu interior um espinho em forma, né, de um chicote todo enroladinho dentro dessas células. E o interessante é que elas, na nossa espécie, é o que seria o causador responsável daquela queimadura, né, causada pela água viva, que a gente chama de queimadura química, que aqui nós temos o quê? Quando encosta, no caso, na superfície do animal, esse espinho em forma de chicote que traz essa substância, no caso, é ejetado pela célula, e aí, no caso, agride aquela forma, né, que no caso ali está em contato com o animal. E aí ela solta essa substância que causaria essa queimadura em termos de seres humanos. Em termos de outros organismos, para que seria, Marius? Que serviriam os quinidoblastos? Para a captura, né, de presas do animal, para a defesa do animal. Então, é para isso que serve. Aqui nós temos uma anêmona, né, que representa muito bem o filo dos quinidárias, certo? Também as águas-vivas são grandes representantes. E o que é que seria a mesogleia, né? No caso, a mesogleia seria aquela fina camada
de substâncias gelatinosas que não possuem aí células, certo? Nós vamos ter, né, a questão da reprodução sexuada e assexuada também por brotamento, ou seja, da lateral do organismo vai sair aí, né, no caso, é um broto que se desprende do corpo do animal e daria origem aí a um novo indivíduo. Com relação à reprodução sexuada, nós vamos ter espécies monóicas e dioicas presente aqui, né? Nós vamos ter essa questão dos sexos separados. Nós vamos ter também a apresentação aqui da fecundação, sendo externa ou interna, depende do grupo que nós estamos estudando, e o desenvolvimento, em algumas espécies, como nas hidras, pode ser direto, e nos cirfozoários pode ser indireto, ok? E para finalizar, a gente traz aí, em termos de classificação, as classes que nós podemos ter em termos de filoquinidária. Nós vamos ter a hidrozoa, a cifozoa e representantes da classe antozoa. Da classe hidrozoa, nós vamos ter representantes de água doce e marinhos, indivíduos na forma de medusa e indivíduos na forma de pólipos, e pode ocorrer a alternância de geração entre medusas e pólipos ao longo da vida do organismo, tá? Na classe cifozoa, nós vamos ter as formas medusoides, com a alternância de geração em termos aí de padrão bem comum dentro das formas medusoides. E com relação à classe antozoa, nós vamos ter formas apenas polipóides, formas sésseis fixas no substrato, né, no caso, e a reprodução pode ser sexuada ou assexuada no grupamento dos quinidárias. Em termos de formas de pólipos, que a gente pode apresentar para vocês, tá? Que se apresenta aqui seria, no caso, né, muito parecido com as formas das hidras, e forma medusoide seria da água viva, né? Da vespa do mar, ou das caravelas, muito comuns aqui no litoral ali da Taíba, né? Inclusive lá, muitas pessoas têm queimaduras por pisarem nesses organismos quando eles estão nas praias, né? E os representantes em termos ambientais que a gente destaca no grupamento do filo dos quinidários seriam os corais, porque hoje são indicativos, né? Hoje, de danos ambientais graves em termos de mudança de temperatura na água dos oceanos, que o fenômeno que ocorre é que eles morrem, que eles são sésseis, esses animais, não podem fugir. Então, com essas mudanças, né, de temperatura, está havendo um fenômeno chamado branqueamento dos corais, que seria a morte dos corais, e dizem que é um dos indicativos ambientais aí, mais, digamos assim, mais fortes em termos de aquecimento global. Gente, o que a gente tinha para apresentar de forma bem sucinta era isso, e a gente espera trazer para vocês depois maiores esclarecimentos no desenvolvimento das atividades. Muito obrigada e até outro momento.